Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série de mensagens no Evangelho de João, do quadro Medita estas coisas. Na mensagem de hoje nós vamos ver a importância do ministério de João Batista para o ministério do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a ler comigo a passagem do capítulo 1, versos 26 e 27. Vamos ler João, verso 26, verso 27, que diz assim: Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas por meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as sandálias, as correias das sandálias. Vamos fazer uma oração, vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa mensagem de hoje. Nosso Deus e Pai, nós oramos mais uma vez com a Tua palavra aberta, pedindo que Tu nos abençoes em nossa meditação da Tua. Teu Espírito ilumine a todos aqueles que irão ouvir esta mensagem e que Ele conduza todos aqueles que irão ouvir nos caminhos do Senhor Jesus Cristo, nos caminhos do Evangelho, na fé e no arrependimento, que é o verdadeiro caminho no Evangelho. Pedimos assim a Tua bênção, Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, o que estava acontecendo ali? Essa é a pergunta. Nós temos aqui, em primeiro lugar, o verso 19 fala que este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas que lhe perguntaram: Quem és tu? Então, a primeira coisa que nós começamos a observar aqui é um questionamento das autoridades judaicas a respeito de João Batista. Por que eles questionaram isso? A primeira coisa é que, pela resposta de João, nós podemos entender que eles provavelmente estavam questionando João a respeito de ele ser o Messias ou não. Porque João ele responde no versículo 20, eu não sou o Cristo. Então, provavelmente, eles estavam querendo saber, eles estavam vendo as multidões indo para João Batista, eles estavam vendo pessoas indo para ouvir a pregação de João Batista, serem batizados por ele. E aí eles querem saber se realmente João Batista, aquele fenômeno, ele era alguém que deveria ter, deveria ser dada a devida importância a ele. E, obviamente, a máxima importância seria se ele seria o Cristo, se ele era o Cristo. E pela resposta de João Batista, ele diz e confessa que não. Ele não é o Cristo. E aí perguntam, porque alguma coisa estava acontecendo. Então, será que Elias? Será que é um profeta? No Antigo Testamento, Elias foi considerado um grande profeta. E Malaquias fala, no seu livro, Malaquias capítulo 4, sobre a vinda de Elias. Obviamente, Malaquias está falando em termos figurados, não é que Elias iria realmente vir. Mas a ideia de que um profeta, alguém viria para preparar o caminho do grande mensageiro de Deus. É isso que você vai encontrar lá em Malaquias capítulo 4. Então perguntam novamente, quem é você? Se você não é Elias, se você não é o profeta, a ideia de que algum profeta especial iria vir para anunciar a vida do grande Messias, e ele diz, não, eu não sou esse. Eu não sou Elias, eu não sou esse o profeta, talvez um profeta como Moisés. Eu não sou esse. Mas então, quem você é? E aí João Batista responde com o que tem lá em Isaías, capítulo 40, verso 3. A voz do que clama no deserto. Entendei, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ou seja, o que João Batista está dizendo é que ele era exatamente aquela pessoa como o profeta Isaías estava dizendo naquele momento. E aí, se nós formos para Isaías 40, que é o início do livro de Isaías, que profetiza com respeito à volta do cativeiro, é que Isaías estava profetizando para dizer que, olha, vocês que serão cativos, levados cativos para a Babilônia, vocês irão voltar um dia
E aí a profecia que começa a anunciar essa volta é uma profecia dizendo assim: endireite o caminho, endireite as estradas, endireite os lugares por onde vocês irão voltar, porque vocês vão voltar. Vocês vão voltar desse cativeiro. Deus, ele ouvirá o clamor de vocês. Deus irá se lembrar do seu povo. Ele irá se compadecer do seu povo. Ele deseja se relacionar com o seu povo. Então, um dia, vocês vão voltar desse cativeiro pela compaixão de Deus. Então, endireite esse caminho. Isaías está dizendo isso. Endireite o caminho para que vocês voltem. Naquele momento, a profecia que Isaías tinha dito era que Jerusalém seria destruída, seria levada cativa. Mas aí, logo depois, no capítulo 40, quando ele começa a falar sobre as profecias de retorno, ele diz: aquele mesmo caminho que foi destruído, aquele mesmo caminho que estava intrafegável, vocês podem endireitar novamente, porque vocês vão voltar por ele. Ou seja, era um indicativo de que Jerusalém, que estava desolada, casas destruídas, os seus muros derribados, a sua cidade aniquilada, o templo destruído, a mensagem é: vocês voltarão. Voltarão. E aí, João registra que João Batista, ele é exatamente a pessoa que estava trazendo essa mensagem naquele tempo do Novo Testamento. E daí os fariseus, eles preocupados com isso. Eles começam a ficar preocupados não só com essa resposta de João Batista, mas com o que ele estava fazendo. Porque João Batista ele estava batizando pessoas com um ritual de purificação. Esse ritual ele não era desconhecido naquele tempo, ele era conhecido. Só que tem um porém aqui. É que nesse ritual de purificação, era a própria pessoa que fazia esse ritual. Ela mesma é que colocava água sobre o seu corpo, sobre a sua cabeça. Era um ritual realmente de purificação, indicando uma purificação simbólica, claro, um ritual de pecados, de pureza. Eram celebrações ritualísticas do Antigo Testamento e que foram incorporadas na vida dos judeus e que eles lavavam com água, simbolizando que eles estavam sendo lavados em seus pecados, né, sendo purificados. Só que no caso de João Batista, não era a pessoa que estava fazendo, era o próprio João Batista que estava fazendo isso. E isso levanta uma interrogação na cabeça dos fariseus. Você deve lembrar que os fariseus eles eram peritos da lei, peritos nos ritos. E eles não conheciam essa prática de alguém purificar outro da maneira como estava sendo feita. É claro que essa prática existia no templo, mas naquele momento, na rua, da maneira como estava acontecendo, na multidão, alguém que estava batizando e purificando as pessoas, isso não era algo estranho. E outra coisa que era estranha é que, de um ritual que era feito de forma individual, agora ele está sendo feito de maneira coletiva. Ou seja, não era uma pessoa que estava simplesmente participando do ritual, mas era um homem, não uma pessoa, que estava realizando um ritual público de uma nação. Ele estava chamando ali o povo para se aproximar dele, pregando arrependimento e aí batizando as pessoas com o símbolo da purificação dos pecados daqueles que estavam se arrependendo. Então, tudo isso está fora do que poderia ser conhecido na época. Você tem um homem que está batizando uma nação, e agora esse homem, ele declara que ele tinha autoridade para fazer aquilo, e ele não recebeu essa autoridade dos escribas, ele não recebeu dos fariseus, ele não recebeu dos sacerdotes, ele não recebeu dos líderes judaicos. Essa autoridade para fazer isso, que não era conhecido, ele recebeu de quem? Aí João Batista, ele responde, quando nos versos 26 e 27 do capítulo 1, ele diz: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vós vem após mim, no qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ou seja, o que João Batista está dizendo é: eu estou fazendo tudo isso, eu estou preparando o caminho de vocês para a restauração, para a libertação do cativeiro, mas essa autoridade não foi dada por nenhum de vocês.
essa autoridade que eu tenho para fazer isso, para preparar esse caminho, um caminho de arrependimento. De arrependimento. Não um caminho de construção, de reconstrução de uma cidade. Não um caminho de reconstrução dos seus muros. Não um caminho de reconstrução do seu templo. Não um caminho de uma reconstrução de uma religião nacional, não. Mas um caminho de reconstrução que visa o arrependimento. E a autoridade que me foi dada, não foi dada por nenhum de vocês, mas a autoridade que foi dada por este, que ele diz no verso 29. No dia seguinte, viu João Jesus e vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi na autoridade deste. Na autoridade deste que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, o que João Batista está fazendo aqui? Ele inicia, o texto começa desse grande questionamento dos líderes, e a resposta de João Batista é para dizer o seguinte: a salvação de vocês, da nação de Israel, está por vir. A salvação está por vir. Mas quando João Batista, ele inicia no verso 29, olhando para Jesus e dizendo assim: eis o Cordeiro de Deus. Agora João Batista está dizendo: eu vim preparar o caminho para a salvação chegar. Mas olha para ele. Ele é a salvação. Ele é a própria salvação. João agora muda o foco do seu ministério, da sua pessoa, do que ele veio fazer na nação de Israel, e agora foca na pessoa de Jesus Cristo. Olhem para ele, o Cordeiro que tira o pecado. Isso levanta um grande questionamento, porque é claro que a nação de Israel conhecia os sacrifícios, sabia o que esses sacrifícios, os ritos de sacrifício eram bem conhecidos. Mas o que esses ritos de sacrifícios têm a ver com a libertação da nação de Israel? Não seria um grande rei que viria? Não é esse o Messias? O Messias é aquele que vem com o seu grande exército para nos libertar das mãos do Império Romano. Não é este o Messias? O Messias não é aquele que vem com grande poder, o Filho do Homem, para com o seu grande poder nos livrar das amarras, da escravidão de outros povos. Não é esse o Messias? Não é esse o esperado? O que João Batista está dizendo é não. É o Cordeiro. Não é o guerreiro. É o Cordeiro. Não é um guerreiro com sua lança, espada. É um Cordeiro com o seu sangue. É isso que João Batista está dizendo aqui. A libertação vem por um Cordeiro, não por um Cordeiro. Por um guerreiro. É uma libertação pelo sacrifício. Uma purificação pelo Espírito. Por isso que João diz: olha, eu não sou digno de desatar a correia da sandália dele. Eu batizo na água. Água é água. É um simples sinal, é uma simples coisa criada. Mas ele, o Cordeiro de Deus, batiza com o Espírito. É com o seu sangue e com o seu Espírito. Nós temos a libertação, não de Roma, não de um poder opressor de governantes, mas o poder do pecado, do poder das trevas, do poder do mal, é com o seu sangue e o seu Espírito. E essa é a mensagem que nós temos aqui. Somente em Cristo, somente em Cristo, temos a libertação e a purificação de todos os nossos pecados e das suas consequências. Tudo isso que nós vivemos nesse mundo vem pelo pecado e pelas consequências do pecado. A maldade, a destruição, a miséria, tudo tem a ver com o pecado e as suas consequências. Você mesmo, a maldade do seu coração, a sua maldade, ao qual você agride a criação de Deus como a própria natureza, como a humanidade, agride as pessoas, que você vai contra Deus por causa dessa maldade do seu coração. Você vai ao caminho oposto do caminho de Deus. A mensagem que nós temos é: Cristo, ele nos livra disso.
e nos liberta, endireitar os caminhos. E a mensagem de esperança. Por isso diz, endireita os caminhos. Pode preparar as estradas se você vai voltar. Essa mensagem é Deus dizendo para nós, olha, o pecado acabou com a criação, arruinou a criação, trouxe mais terríveis para a criação, mas endireita o caminho. Endireita o caminho. Porque tudo será restaurado. Tudo será renovado. E em que? Não é no grande governante, não é no grande rei, mas neste que é o Cordeiro, que tira o pecado do mundo e que nos purifica com o seu Espírito. É nele. É nele. E com isso eu quero trazer para você algumas aplicações sobre essa mensagem de que é o Cordeiro de Deus que nos livra do pecado e nos tira das suas consequências também. Primeiro, nunca vai ser pelo seu esforço pessoal. Nunca. Pessoas tentam acreditar que o amor aos outros, de alguma forma, vai apagar as suas faltas, os seus pecados, a sua pecaminosidade. Que ao fazer coisas boas este mundo, ao ser uma pessoa boa, amar os outros, se nós amarmos os outros, Deus vai olhar para nós, os nossos pecados estarão resolvidos. Estaremos libertos dessa opressão do pecado. Não, isso é uma mentira. Não vai acontecer isso com você. Nenhum esforço pessoal, amar os outros, ou fazer qualquer coisa vai te livrar. Vai te livrar do pecado. Por isso, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, somente Ele. Segunda coisa, a ideia vaga do amor de Deus. E que Deus é amor, Ele ama os pecadores, então todos nós um dia seremos livres, estaremos livres do pecado pelo amor de Deus. Com toda certeza, é o amor de Deus que nos livra do pecado. Mas não é essa ideia vaga de amor de Deus, como se todas as pessoas são amadas por Deus e serão livres do pecado e das suas consequências. Isso é mentira. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o amor de Deus, sim. Mas o amor de Deus que é revelado no Cordeiro, no Senhor Jesus Cristo, no seu sacrifício, somente crendo nele, você estará liberto dos seus pecados, somente nele. Terceiro, a ideia de uma autocomiseração, de uma autopunição, como era muito comum nos mosteiros, em que os monges se flagelavam, se puniam, acreditando que pela punição, pela autopunição, eles iriam estar pagando os seus pecados. E muitas pessoas fazem o mesmo, hoje, acreditando que esse sentimento de autocomiseração, de como eu sofro, de se entregar ao sofrimento como se fosse a própria expiação da sua culpa, do seu pecado. E por se entregar e por se convencer do sofrimento e acreditar realmente que por sofrer no mundo, você vai estar apagando os seus pecados e sua culpa. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. O sofrimento não paga a culpa de ninguém. O sofrimento não paga a culpa de ninguém. Na verdade, nós podemos dizer, tem um sofrimento que paga a culpa, sim, do pecado. Só há um sofrimento que é o de Cristo. Deste Cordeiro, que se entrega como um Cordeiro para tirar o pecado do mundo. Não acredite, não acredite. Que você se entregar a algum tipo de sofrimento, você se martirizar, você estará com isso aliviando a sua culpa diante de Deus. Olha como eu sofro. Olha como eu sofro. Olha como eu aceito o sofrimento. Olha como eu aceito a vida sofrida. Um dia Deus vai olhar para mim por causa disso. Não, Ele não vai. Porque Ele olha para o seu filho. Ele olha para o Cordeiro. O sofrimento do Cordeiro. Em quarto lugar, não acredite que simplesmente a religião vai te pagar os pecados. A religião, por si, ela não paga o pecado de ninguém. Você pode ser a pessoa mais religiosa. Você pode ser a pessoa que mais cumpre as coisas que a religião diz, que o cristianismo diz. Você pode se convencer de que o cristianismo é a verdade, viver com o cristianismo diz é a verdade e é o caminho. Mas se você não crê no poder de Deus, retira o pecado do mundo, você só estará acumulando pecado e mais pecado na sua vida.
A religião não vai te salvar. Você mesmo ela não vai salvar. Você pode ir à igreja. Você pode ler a Bíblia. Você pode orar todos os dias. Mas se você não entrega no seu coração a este Cordeiro, ele os purifica com o seu sangue e o seu espírito, você nunca vai ter os seus pecados tirados, perdoados, apagados. Nunca. Deus não vai te perdoar. É doente pela religião. Quer dizer, se você gostou dessa mensagem, por favor, curta essa mensagem. Compartilhe com outras pessoas. E que Deus nos abençoe.